Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Notícia sobre bastidores do Flamengo, né? Tite dá bronca no Gabigol após ele pedir para bater o pênalti. E também o Flamengo fecha um novo patrocínio para a camisa, né? Vai estampar a manga da camisa do Flamengo e deve render uma boa grana do Flamengo nesse ano de 2024. E tudo sobre Flamengo e Fluminense que se enfrentam nesse domingo às 4 horas da tarde, né? Flamengo, Fluminense, Flamengo com o titular, Fluminense reserva. E jogou em Quito, perdeu 1-0 lá. O tempo de recuperação não é tão grande. Já tem um jogo da volta no Maracanã. Será que o Fluminense vai com o time reserva ou o time misto ali, né? Então, vambora com mais um vídeo. Vai deixando seu like ajuda demais aqui o canal, né? Então, se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like aí. Bora com mais informações sobre o nosso Flamengo aqui nesse canal Imperador da Nação React. É isso aí, tamo junto. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Vambora, galera! Rolou um puxão de orelha no Tite, no Gabigol, Rafa? Rolou sim, Fernandinha. Ontem a informação do Fred Gomes, do GE, trazendo os bastidores, né, da goleada do Flamengo diante do Boa Vista. Na hora em que o Gabigol estava no campo para entrar, teve a penalidade e o Pedro foi para a cobrança. O Gabigol chegou para o Tite e falou: professor, posso entrar e cobrar o pênalti? E aí ele ignorou o Gabigol. O Pedro foi, cobrou o pênalti, perdeu. E aí a situação ocorreu no vestiário. Teve esse vazamento de informação e aí no vestiário ele chegou para o Gabigol na frente de todo mundo, todos os atletas, e corrigiu o Gabigol e disse o seguinte: Gabigol, se você estivesse no lugar do Pedro em campo e o Pedro estivesse para entrar, você ia cobrar o pênalti. Então você tem que respeitar isso. Ninguém aqui está acima do Flamengo. Deu uma correção nele, puxou a orelha do Gabigol. Eu não vou polemizar esse assunto que eu vejo com muita normalidade. Mas eu vou! Aí é com você mesmo. Eu e o Pedrosa. Não? Vamos ou não vamos, amigo? Com certeza. Nossa chance. E diga uma coisa, hein? Se vocês estão lá vaiando o Tite, me dá que eu quero. Mas olha só, Não é? o Tite para completar... O Botafogo tá precisando. Muito. Eu tô precisando disso aí. Isso aí, fala. O Tite, para completar, chegou para o Gabigol e disse: ninguém aqui está acima do Flamengo. E não podemos colocar os interesses pessoais. Aqui é o conjunto, é uma equipe. E isso na frente de todo mundo. E aí o Gabigol ouviu calado. Eu acho que passa muito também pela presidência do Flamengo e o departamento de futebol, que deram a chave do CT para o Tite, algo parecido com o que fizeram com o Jorge Jesus. Ele tem autonomia para mandar, comandar E posso dizer? e ensinar. Se o cara tem potencial, que é o caso do Tite, tá certo o Flamengo de fazer isso. Quando o Tite chega, o maior problema do Flamengo não era falta de peça, problema técnico, nada. O problema do Flamengo era social, entre os elementos. A gente passou por um ano, Pedrosa, que teve soco de comissão com jogador, de jogador com jogador. A gente viu um jogador lesionado porque tomou um soco do colega. Isso é muito sério. Só o Tite ou um cara desse calibre para conseguir contornar uma situação dessa e que ele já contornou. E uma outra coisa, Pedrosa, eu não sei se você concorda comigo. Esse tipo de comportamento, na verdade, ele é muito normal em vestiário, gente. Sim. Isso no futebol, a gente que é torcedor, a gente não vê, não tem acesso. Mas isso é muito normal. Isso não é, ai, o Tite fez isso, ninguém faz. Meu Deus, falou um negócio pro Gabigol, ele entendeu. Não, o Tite está acostumado e o Gabigol também de escutar, ô Pedrosa. Primeiro que isso é uma coisa completamente normal. Isso tem que ser deixado claro. Esse negócio de toda hora trazer o Gabigol como se ele fosse um vilão. Inclusive, nada contra o Fred Gomes, que é meu amigo, que eu gosto muito e fez o trabalho dele de forma excelente trazendo a informação. E ele tá aí pra isso. O jornalista tem que trazer informação. Agora, me estranha muito um tipo de notícia dessa vazar. De dentro do vestiário. De dentro do vestiário. E me estranha muito no momento onde o Gabigol não tá em alta, no momento onde ele tem renovação na mesa, no momento que o presidente fala que, vamos ver, aí o diretor de futebol fala, não, vai acontecer, e o Gabigol fala,
Ó, eu quero renovar, o papel tá assinado, vocês me deram a palavra, mas vocês não estão assinando o papel. Então, assim, esse processo de fritura do Gabigol me estranha muito. Eu vou ser muito honesto, porque o que aconteceu no vestiário, repito, é uma coisa completamente normal. Não tem vilão, não tem mocinho, isso aí é papo, é tete a tete. Você ali tá com o seu comandado e você explica pro seu comandado que ele não pode fazer aquilo ali. Chegou, acabou, abraçou, segue a vida. No dia seguinte treina de novo, joga de novo, vai ter o dia que o Gabigol vai bater o pênalti, vai ter o dia que o Pedro vai bater o pênalti. Completamente normal. Repito, não é culpa do jornalista. O jornalista tem que fazer isso porque esse é o trabalho dele. Agora, de dentro do Flamengo, vazar isso me estranha muito. Repito, entendo como um processo de fritura do atacante Gabriel. Você concorda, Rafa? Concordo, absolutamente. E esses assuntos só viralizam porque é o Flamengo, né? O Flamengo traz engajamento. Isso acontece em todo clube, com todo treinador, com todo jogador. E o Gabigol está realmente passando por esse processo de fritura. Nós estamos vivendo aquele que pode ser o último ano de Gabigol no Flamengo. Não temos nenhuma certeza de renovação. O presidente Rodolfo Landim, lá em Orlando, nos Estados Unidos, desmentiu o empresário do atleta, dizendo que o Flamengo já tinha um acordo para renovar o contrato. Isso o próprio Landim falou. E vai analisar o Gabigol nessa última temporada dele com a camisa do Flamengo. Então, qualquer assunto vai viralizar, vão tentar fritar o Gabigol de tudo quanto é jeito, e a gente torce pela volta por cima, porque ele é um ídolo, merece respeito e merece também dar essa volta por cima. Muito bem. E tem patrocínio novo, Rafa? Tem. O Flamengo fechou aí com a plataforma de vídeos Quai, né, aqui para Manga. 10 milhões de reais até dezembro de 2024. E tem um lance interessante aí nesse patrocínio. Inclusive, as novas camisas já estão vindo aqui com o Quai no ombro. Claro, quem quiser a camisa com patrocínio, quem quiser a camisa pura, pode adquirir ela lisa. E o Flamengo é obrigado a mostrar a escalação do jogo 30 minutos antes na plataforma do Quai. Então, quem quiser saber a escalação... Ele já sabe? É no Quai. O Quai já sabe? O quê? Do seu Vene Casagrande? Ainda não. Olha, ô Pedrosa... É mais fácil o Quai patrocinar o Vene. Vamos falar uma coisa? Vamos ligar pro Quai? É melhor vocês patrocinarem o Vene. Não é mais melhor? Sem dúvida. Gente, Eu vai acho lá que- no Vene, Eu acho que o patrocina Vene ele. vai furar o Quai. Sem dúvida. Todo jogo do Flamengo. Tudo jogo. Eles não estão... Tomara que eles não assistam. Uai, é mais barato, entendeu? É. O cara é Coloca amigo, dinheiro no trabalha nosso SBT. amigo. Ou pode colocar aqui também, porque a escalação sai aqui Sai antes, né? aqui. SBT Esporte Rio. E agora ele tá com o negócio de roupa, já viu? É verdade. Compre, tá? A gente vai mostrar, tem a reclamação dele. Ele reclamou desse calendário. Essa reclamação foi no desembarque do Fluminense aqui no Rio de Janeiro. O que ele falou, Rafa? Ele falou que se fosse o Flamengo no lugar do Fluminense, voltando de um jogo contra um adversário equatoriano, uma viagem longa, se fosse o Flamengo, será que teria jogo? Eu queria explicar para o Felipe Melo que no ano passado, em fevereiro, teve jogo. O Flamengo estava na mesma situação, foi ao Equador, enfrentou a LDU, retornou, jogou contra o Botafogo, depois fez a final no Maracanã e em seguida jogou contra o Vasco. Ele precisa... Foi o Del Valle, né? O Del Valle, é. Então teria jogo, Pedrosa. Então acho que teria jogo. Essa Eu não sei. reclamação, ela não faz o mínimo sentido, né? Até porque o próprio Fluminense aí, obviamente por conta de sua conquista, tá no começo dessa temporada o profissional, né? Então o Felipe Melo, nessa reclamação, ele tá muito errado. E o outro ponto é que, gente, é o Campeonato Carioca, a tabela está estipulada e o Fluminense fez gordura para isso. O Fluminense não tem necessidade nenhuma de colocar o time titular na partida contra o Flamengo, visto que você tem um título na próxima semana para você disputar. Se eu fosse o Fluminense, entraria com um bom time reserva que o Fluminense tem diante do Flamengo, mesmo sendo um clássico, mesmo valendo Taça Guanabara. Uma Recopa é muito mais importante para o prestígio do Fluminense do que a Taça Guanabara. Sério, Pedrosa? Você também, Rafa? Você também colocaria um time reserva aí para pegar o Flamengo? Lembrando que Flamengo e Fluminense eles estão empatados em pontos, brigando pela primeira colocação. Faltam 2 jogos para acabar o Campeonato Carioca e quem acabar em primeiro vence a Taça Guanabara. Querendo ou não, é um título, Rafa. Com todo respeito à Taça Guanabara, mas a Recopa Sul-Americana tem um peso. Se a gente estivesse falando de Campeonato Carioca, era outra coisa. E na situação do Fluminense, já estando classificado para as semifinais, ele pode colocar um time reserva. Ô, Rafa, eu quero saber o que rolou. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse jogo do Fluminense contra a LDU. No finalzinho tomou o gol da vitória da LDU, que não é um desespero, nenhum desespero
pro torcedor do Fluminense. A partida flagrou esse momento. A transmissão da partida flagrou esse momento. Que o Gabigol aguardava a substituição. Aí é pro nosso Guilherme Silva, nosso coordenador. Esse monstro. Tá buscando aí o monstro. Tá voando. Monstro. Respira. É um cara da hora. Homem cara, de muita fé. Muita fé, gosta de igreja, pizza, se cuida. Moleque da hora, nosso Guilherme. Mas a transmissão flagrou esse momento que o Gabigol estava ainda na beira do gramado e gesticulava apontando para o próprio peito. E depois em direção à área do Boa Vista, onde o Pedro estava ali se preparando para bater a penalidade. Como o árbitro não autorizou as substituições, porque o Bruno Henrique também entraria junto com o Gabigol, Pedro, batedor oficial na ausência de Gabi, foi para a bola e perdeu. O Gabigol entrou na sequência e o Flamengo terminou o jogo com essa goleada por 4-0 numa atuação em que dominou completamente o adversário. No vestiário, já com música tocando e muita festa pela grande exibição da equipe, Tite chegou e fez uma correção disciplinar a Gabigol, um dos primeiros a deixar o campo após o apito final na frente de todos. Não gostou do que viu durante o pênalti, o técnico Tite. E sem que o Gabigol retrucasse, disse que nada gira em torno dele, que o Flamengo é mais importante que todo mundo e que vontades pessoais não podem prejudicar o clube. Pediu atitude e respeito à camisa que o Gabigol veste. Ainda foi dito que o caso Gabigol tivesse ali iniciado a partida e estivesse para sair com o substituto à beira do campo, ele faria a cobrança. Deixou claro que esse é o critério para todos e não somente para o Gabigol ou para o Pedro. Se fosse o Arrascaeta na bola e outro cobrador estivesse ali para entrar no jogo, quem bateria seria o Arrascaeta. Tá? Então o Tite também deixou isso claro. Se o Gabigol tivesse para bater o pênalti e o Pedro estivesse para entrar no jogo, ele deixaria o Gabigol bater. Se fosse o Arrascaeta, mesma coisa. O Arrascaeta ia bater, não vai ficar mudando o cobrador porque tem jogador que está entrando no time. Tá aí. Vestiário do Flamengo, essa bronca do Tite no Gabigol, Vampeta. Eu vi ele falando assim, Arrasca, fala pro Pedro pra ver se deixa eu bater. É mesmo, tem, pô. É incrível. Tem aí o nosso Gui vai achar. Nosso monstro vai achar. O nosso monstro vai achar. Eu dei risada na hora. Pô, que é isso, né? E o Pedro já tinha perdido um antes e sobrou, ele fez. Não, tinha perdido um que o goleiro tinha se adiantado. O batedor oficial é o Gabigol quando tá jogando. Aí o Pedro tava dentro de campo, depois estourou isso aí. Calma, Pedro, vai estourar mais coisas ainda, né? Agora não tá cedo. Tô falando. Ele demonstra o inconformismo de não ser titular do time todo dia. Mas isso é até legal. O cara tem disposição. Se ele melhorar muito, e o Pedro decepcionar muito, o Tite não vai meter sorvete na testa, ser maluco e vai morrer abraçado com o Pedro. Eu vejo dessa maneira. O que eu acho é que o Gabigol, nesse episódio, nós estamos falando por episódios, tá? Quando no programa passado aqui, nessa semana passada, eu disse que era uma fartura o Flávio falou isso aqui. Fartura de centroavante. Imagine, Pedro e Gabigol à sua disposição. Você é treinador e você tem uma abundância de centroavante. Tem time aí que não tem nenhum. É isso, mano? Bota tudo. E você, a maioria não tem. Você tem o Bota tudo e um monte. Então eu acho que vaiar o Pedro não é nada inteligente. Foi isso que eu falei. Pronto, aquele episódio já foi comentado. Agora, esse episódio, o Gabigol só pensou nele. Egocêntrico total. Imaginem a cabeça do Pedro. Ele ia mandar o Pedro para uma clínica de terapia. Entendeu? Vai ter pênalti, vou bater. Sai, entra você, bate. Arrebenta. Bota o salão. Arrasca! Ó, a gente tá com o vídeo, hein? Aí, lá, a gente tá sem o áudio, então o Vampeta vai fazer a leitura labial. Não, tem leitura labial. Mas tem. Olha lá, arrasca! Deixa eu bater. Pô, só tá pensando nele, cara. Não tá pensando. Pensa bem, o que mal tem isso? Olha lá, ele vai querer bater o pênalti. Arrascar. O que mal tem dele querer bater o pênalti? O cara que vai bater lá, Flávio. Mas ele fala, vê se ele deixou bater o pênalti. Pô, Flávio, mas não tinha nem que pedir isso, Flávio. Pelo amor de Deus. Eu aprendi muito com um cara chamado Juarez Soares.
O Vanderlei uma vez falou uma coisa que é verdade, que antigamente a gente não era muito de dividir matéria, cada um se virava sozinho. Chegou na Copa de 90, a gente fazia cobertura todo mundo, e eu tinha luta, que exceção feita dos puxa-sacos, dos parças, daqueles todos... Dos bajuladores. Todos os outros que não são tão badalados acharam que foi inoportuna. Você acha que a perda do pênalti tem a ver com isso? Pode ter a ver? Não sei, Flávio. Na boa, estou perguntando uma boa mesmo. Não, eu não sei se tem. Eu só acho que o cara que tem o espaço, a importância, o salário, a história, esse pênalti não vai dizer nada ele bateu ou não. Quer dizer, ele está tirando a oportunidade de alguém que está crescendo e que pode, num determinado momento, não sei se vai conseguir superá-lo. Quer dizer, sabe... Mas o Pedro não é tão coitadinho assim, o Pedro é jogador de Copa do Mundo, gente. Você sempre foi um grande profissional, é um grande profissional. Muitas vezes você tirou o bumbum do lugar para permitir que alguém aparecesse mais que você. Tudo bem. Certo? É claro. Normal. Eu acho que todo mundo tem direito, claro. É isso que eu acho. E seria uma postura, assim, respeitada. Em cima disso que o Pedro colocou como tema, nós estamos falando sobre isso, tem alguns comentários surgiram que se o Tite fez isso, ele pode perder o vestiário, porque o Gabigol é muito forte nos vestiários. Eu respondo, olha, ele só vai perder o vestiário em função disso, se o elenco do Flamengo for desprezível, o que eu não acredito. Eles devem até gostar. O cara foi sincero, não fez carnaval no campo, falou no vestiário, todos os companheiros ouviram, não falou no cantinho, não gritou, não esculhambou, não ofendeu, não ergueu a voz e disse que não gostou, porque ia criar uma situação constrangedora para o Pedro. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né, sobre essa situação da bronca, né, que o Tite acaba dando no Gabigol aí, que acabou repercutindo agora com essa matéria do Globo Esporte, né, do jornalista Fred Gomes, que é um excelente jornalista setorista do Flamengo aí, né. Então ele trouxe essa situação aqui, que ele trouxe essa notícia aí, né, sobre o Gabigol, a postura do Gabigol, a bronca que o Tite acabou dando ao Gabigol, e aqui tem umas palavras aqui, né, sobre o que o Gabigol fez. Obviamente que a gente já sabe, né? Pediu ao Pedro para poder bater. Arrascaeta, fala com o Pedro lá, e o Tite não gostou. E aqui tá algumas palavras que o Tite falou no vestiário, né? O Tite pediu a palavra, né, durante a confraternização dos jogadores ali, o pós-jogo ali no vestiário. Disse ao Gabigol que nada gira em torno do atacante. Ressaltou que o Flamengo é mais importante do que tudo e que as vontades pessoais podem fazer mal ao Flamengo. Além disso, o comandante pediu atitude e respeito ao Flamengo, né? Então o canhoto apenas observou e não falou nada. Então acho que é uma postura correta, é a do Tite, que ele sempre preza pela clareza, vamos dizer assim, total dentro do ambiente. Eu acho que chegar no meio de todos os jogadores e acabar dando um esporro ali para consertar uma situação que o Tite, que ele é o chefe, ele não gostou, eu acho que tá totalmente certo. Seria ruim ele poderia também chamar o jogador no canto e falar que não gostou, entendeu? Mas eu acho que essa situação dele chegar, conversar com o jogador no meio de todo mundo, isso mostra liderança, obviamente, e é aquilo, ninguém está acima do Flamengo. E eu acho que muitos jogadores do Flamengo gostaram, porque às vezes o Gabigol ele se acha maior do que o clube. Minha visão em alguns momentos dele, né? Principalmente em alguns pontos do ano passado. Eu acho que o Tite fez a maneira certa. O Tite é um bom gestor de grupo, né, de elenco. Eu acho que a melhor maneira que o Tite ele poderia conduzir essa situação, ele conseguiu conduzir, né? E para não gerar tanta repercussão, né? Já tá gerando, porque o nome do Gabigol ele gera repercussão, mas não tanta como outras aí, né? Acho que o Tite fez excelente certo, teve uma atitude correta, na minha visão. E agora vamos aqui falar sobre o patrocínio do Flamengo, né? O Flamengo fecha o patrocínio com a Kawai e passa a arrecadar mais de 214 milhões de reais anuais com o patrocínio, né? Então o patrocínio do Kawai, né? É o rival do TikTok, vamos dizer assim, né? É na manga e bate 10 milhões de reais, né? Então 10 milhões de reais até o final de 2024. Então durante um ano só. Então, Kawai é o novo patrocínio do Flamengo. Um ano de contrato, né? Até o final do ano.
e pagando 10 milhões de reais daqui na manga, como se percebeu aqui na imagem acima aí, né? Beleza? Então, Flamengo com um novo patrocínio. Aqui são os valores do patrocínio do Flamengo e o Flamengo está voando em questão de patrocínio, beleza? É isso aí, tamo junto. Fla-Flu domingo. Espero que o Flamengo consiga desempenhar um bom futebol, né? E ganha. O futebol que o Flamengo demonstrou contra o Boa Vista, eu espero muito futebol diante do Fluminense. Não sabemos se o Fluminense vai com titular, reserva ou time, mas acho que uma vitória é bastante importante para dar prosseguimento ao trabalho do time. Para elevar a moral mais ainda dos jogadores. E uma vitória no Clássico, né? Sempre bem-vindo, né? Sempre... 2-0 Mengão, domingo às 4 horas da tarde. Beleza? Tamo junto. Deixa tua opinião aí sobre os patrocínios do Flamengo, sobre a situação do Gabigol. Acho que não tem que debater tanto esse assunto. Uma coisa que o Tite conseguiu resolver internamente, mas acabou vazando, né? A função do jornalista é saber da notícia e acabar divulgando, que é o trabalho dele, mas é isso aí. Tamo junto. É nóis.